Se você deixou perguntas na seção de comentários dos meus vídeos sobre Aire, hoje é dia de ter a sua resposta. Mais um Q&A, sempre depois dela, da nossa vinheta. Salve, ragazzi! Estou aqui mais uma vez, mais um Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas para vocês. O tema de hoje é Aire. Se você deixou a sua pergunta num dos vídeos deste tema, a sua resposta estará aqui ou nos outros vídeos da série sobre Aire, ou nos outros Q&As sobre Aire. Vocês sabem muito bem que eu já não tenho mais como responder as perguntas lá na seção de comentários de cada vídeo. Então eu respondo a todas elas, eu junto um montão delas, trago aqui sempre num vídeo de perguntas e respostas. Tenham, por favor, então, paciência, aguardem que as suas perguntas serão sempre respondidas através desse expediente. Iniciando com a pergunta de Matias LZL. Pessoal, alguém sabe quais documentos anexar para comprovante de residência no caso do consulado de Curitiba? Pergunto, pois não tenho nenhum comprovante em meu nome e moro com união estável. Então, primeiro ponto, Matias, é o seguinte: união estável não gera vínculo na Itália, seja ela homoafetiva ou heteroafetiva, ok? Então, você tem que se cadastrar como solteiro ou solteira, ok? Cadastrando-se assim, logo em seguida, todos os dados sobre casamento vão ser saltados no seu cadastro Aire, até o momento que você vai ter que indicar as pessoas que residem com você. Aí você indica o seu companheiro ou a sua companheira, tá? E coloca a condição de convivente de fato. Perfeito? Infelizmente, os comprovantes em nome desse convivente de fato não são aceitos para fins de inscrição no Aire. Então, no seu caso especificamente, Curitiba, o que você pode, documento que você pode se servir, você está falando que não tem nenhum no seu nome. Eu vou dar a ideia de alguns, porque algum provavelmente você encontra no seu nome, tá? Então, se você não tiver, todos esses que eu vou falar são válidos para Curitiba. Faturas de energia elétrica, água, gás, telefone fixo. Curitiba também aceita telefone celular, então talvez se você tiver um telefone pós-pago, eles vão admitir esse documento como comprovante da sua residência no seu nome. Fatura de assinatura de internet residencial ou de TV por assinatura, ok? E aí o pulo do gato de Curitiba tem duas coisas interessantes. No mínimo, você deve fazer declaração de imposto de renda. Então, o seu recibo de entrega do imposto de renda do ano vigente, daquele ano em que você está tentando fazer a inscrição, ele é perfeitamente aceito para isso. Não dá? Cartão de crédito. É bem difícil que alguém não tenha. Se você tiver fatura de cartão de crédito, isso é admitido em Curitiba, tá? Estamos falando para Curitiba, tá, gente? A pergunta dele foi para Curitiba e eu estou me lembrando exatamente do que Curitiba aceita. Existem algumas diferenças em relação aos outros consulados. Pergunta da Bel D'Agostin. Obrigada, já estou te seguindo, está sendo bem útil. Mais uma pergunta. Tenho que anexar comprovante de residência? Está em meu nome o da água, por exemplo. Na hora que eu for fazer de meus filhos, que já são maiores de idade e estão morando comigo, como faço com o comprovante? Não está no nome deles, preciso fazer outra documentação? Tudo bem, vou te passar a orientação aqui de São Paulo, provavelmente é dos demais consulados. Eu ainda não escrevi filhos maiores residindo com os pais em outros consulados, tá? Mas aqui em São Paulo, como é que funciona? Primeira coisa, Bel. Comprovante de residência para você, maior de idade, a mãe italiana, ok? Quais são aceitos para São Paulo? Fatura de energia, água, gás, telefone fixo, internet residencial ou TV por assinatura? Isso para São Paulo. Imposto de renda também, recibo, vale para São Paulo, ok? Todos esses documentos são válidos para inscrição no seu nome. Os seus filhos menores, eles ficam albergados pela sua ficha, então não há necessidade de comprovar o endereço deles, comprovante de residência deles, vai dentro da sua ficha. Os seus filhos maiores, em São Paulo, como funciona? Você vai ter que fazer a inscrição deles com uma conta no Fast à parte, não é dentro da sua própria conta, tem que abrir uma conta para os filhos maiores. Os menores vão dentro da sua conta Fast, dentro do seu pedido de inscrição. Os maiores, no entanto, têm que ter o seu próprio cadastro no Aire e a sua própria ficha de inscrição. O endereço que você vai indicar se eles residem com você é o seu. Você vai produzir para São Paulo uma cópia idêntica do documento de endereço que vale para você, mãe desses jovens, já maiores de idade. São Paulo, você vai lá nas instruções sobre a inscrição no Aire. São Paulo disponibiliza um módulo, ok? Um documento para você preencher, que é uma declaração de genitor convivente.
Nessa declaração, você, Abel, no caso aqui, vai lá, vai se qualificar, vai colocar os seus dados, o seu endereço e vai informar que aquele filho ou aqueles filhos, cada um com a sua respectiva inscrição de maior de idade, reside no mesmo endereço que você. Vai assinar esse documento diante de um tabelião, num cartório de notas, que vai reconhecer a sua firma por autenticidade, ok? Vai anexar na documentação que é apresentada para esse filho maior, além do seu comprovante de endereço, nos termos que eu já disse, essa declaração assinada com a firma reconhecida, perdão, e também uma cópia do seu RG autenticada. E aí vai dar certo para eles, ok? Pergunta da Flávia Mota Paterno Giacomini. Meu caso é o mesmo de um comentário abaixo. Estou com meu processo aprovado e recebi minhas transcrições. Ou seja, ela fez judicialmente na Itália, reconhecimento da cidadania, já está com as transcrições na mão. Estou estudando para preencher o meu AIRE, mas agora tenho um filho de 1 ano. Já estou com a certidão de inteiro teor traduzida e apostilada, mas não tenho a transcrição. Devo colocar esses documentos no AIRE? Ou faço o preenchimento sem incluí-la e depois do AIRE aprovado, envio a documentação. Se puder me ajudar, agradeço. Ok. Flávia, a sua situação é um pouquinho sui generis. Não dá para fazer o seu AIRE antes de fazer a transcrição da sua filha na Itália, nem a transcrição da filha da Itália sem o AIRE. Os dois procedimentos têm que ser cumulados. Geralmente, dê uma olhada no site do seu consulado. Existe uma previsão para essa situação. Vai lá na seção de AIRE e lá no meio dela vai falar, com certeza, que se você tiver que fazer alguma atualização de status civil, e isso inclui o nascimento de filhos, não só casamento, isso deve ser feito através de um procedimento próprio, não no setor de anágrafe do seu, ou de AIRE, do seu consulado, mas sim no setor de Estado Civil, no Officio Stato Civile. E existe um procedimento, eles vão te dar algum link ali, te orientando de como fazer isso. Você vai fazer os dois procedimentos cumulados, não é eletronicamente através do FastIT, é fisicamente. Você tem que reunir documentos, juntar esses documentos, organizá-los e mandar para o seu consulado, geralmente por correio, eles pedem que isso seja feito, ok? Esse procedimento, neste procedimento, você preencherá um formulário em que você requer a sua inscrição no AIRE, nos termos em que se encontram os seus documentos, vai juntar a sua transcrição de nascimento, de casamento, de filho que eventualmente tenha nascido antes, tudo certinho, tá? Documentos de identidade, você e o seu marido assinam, etc e tal. E, além disso, você vai fornecer a certidão de inteiro teor digitada com a firma do escrevente reconhecida, devidamente traduzida e apostilada dentro desse pacotão. E vai requerer lá no formulário, que é dúplice, tanto a inscrição no AIRE quanto a atualização de estado civil com a devida transcrição desse menor. Tá? É assim que se faz. Então, vá lá na seção de AIRE do seu consulado, do site do seu consulado, leia com atenção, em algum momento eles vão falar da questão de se houver necessidade de atualizações como nascimento de filhos, o procedimento é outro, e vá seguindo as orientações do consulado quanto a como promover esse duplo procedimento de inscrição no AIRE e ao mesmo tempo de atualização de estado civil. Vai dar certo, pode ficar tranquilo, eu já fiz isso milhões de vezes para clientes meus, tá? Pergunta do Super Sniper 3765. Giba, no processo de inscrição no AIRE, quanto tempo um comune demora para responder após o consulado enviar o processo? Isso. O consulado processa tudo, né? O procedimento todo corre no consulado até o momento que ele vai mandar um e-mail para você e para o comune, transmitindo seus dados para que a inscrição AIRE seja efetivamente realizada lá no comune. A inscrição AIRE não é feita aqui, ela é feita a pedido do consulado depois que checou a sua documentação. E isso tem que ser processado dentro do comune. Sua resposta, Super Sniper, simplesmente não há um padrão para isso. O prazo legal para o comune fazer o que tem que fazer, que é efetivamente te transcrever, é de 180 dias. É o prazo legal, como todo serviço público geralmente tem esse prazo legal de 180 dias. Aí o tempo que vai demorar depende muito. Existem comunes que são muito céleres e de um dia para o outro eu já vi eles responderem para clientes meus. Outros que demoraram 90 dias, outros que demoraram quase os 180 dias e outros que até passaram dos 180 dias. Então, o que acontece? Eu não cobraria um comune, não escreveria um e-mail para um comune cobrando antes de uns 60 dias. Eu acho que é um prazo razoável para eles fazerem o que tem que fazer. Já é um pouco demais para a gente, mas eu acho razoável. E aí você teria que ter o contato direto, pegar o e-mail, ir até a internet, localizar o site do comune, dentro do site do comune, procurar o site do setor de o e-mail do setor de registro civil, que seria o Officio Stato Civile, ok? E aí você pergunta para eles. Perfeito? O que está acontecendo? Por que está demorando? E assim por diante.
Agora, antes de 60 dias eu não faria isso. Mas, então, como eu disse, isso varia muito de comune para comune. Pode demorar um dia, pode demorar os 180 dias, pode até passar de ano, dependendo do tanto que o comune é enrolado, tá? Então, quando você sentir que é um momento que é razoável você fazer uma cobrança, você faça a cobrança para o comune. Eu entendo que antes de 60 dias é muito temerário fazer esse tipo de cobrança, que inclusive isso não é muito bem visto, tá? Eles estão lotados de trabalho, não se esqueça disso. Mais uma pergunta da Bel D'Agostin. No caso da minha filha, que tinha 17 anos quando deu sentença positiva, saíram as certidões e agora ela já é maior de idade, adulta. Nesse caso, como devo fazer? AIRE normal, com inscrição de adulto? E sobre o comprovante de residência para filhos que moram comigo, não tenho nada no nome deles, somente no meu, como devo fazer? Bom, Bel, eu já respondi essa sua pergunta antes quanto à questão do comprovante de residência para os filhos que já são maiores, então não vou responder agora. Quanto à sua filha que tinha 17 anos e tem transcrição no nome dela, porque ela era menor quando entrou com o processo e agora ela é maior de idade, você deve criar uma conta específica para ela no FastEat e fazer uma inscrição individual para ela, perfeito? Nada mais do que isso. A conta dela não se mistura com a sua. E o comprovante de residência dela é o seu e tem que tomar aquelas cautelas que eu já falei na outra resposta, tá? Pergunta da Camila Baldi. Estou com esse problema. Já solicitei o cancelamento do meu primeiro requerimento e agora notei esse segundo equívoco. Tem problema solicitar o cancelamento mais uma vez? Pessoal, muito simples isso aqui. Você fez todo o preenchimento do módulo para inscrição no AIRE, ok? Nós temos duas situações depois dessa finalização. Vocês sabem que a hora que a gente finaliza o requerimento das aceitações das regras de privacidade e tudo mais, o sistema apresenta um botão em que você descarrega, né? Faz o download da síntese daquele requerimento que você fez para você imprimir, assinar, reescanear para poder enviar com o pacote, ok? A partir desse momento, nós temos duas situações. A primeira situação é que você tem lá o requerimento pronto e ainda não transmitiu o seu pedido com esse requerimento e outros documentos. É muito simples. Ao fazer a leitura, você detectou erros e que estão em desconformidade com aquilo que deve ser feito dentro do requerimento, e o que deve ser feito? É só você assistir toda a minha série sobre AIRE, desde o primeiro vídeo, todos os vídeos de tutoriais e todos os vídeos de resposta, de perguntas e respostas que eu faço sobre AIRE aqui no canal. Porque você não vai ter dúvida, vai preencher tudo direitinho, vai corrigir o que você tem que corrigir, ok? Se você ainda não transmitiu o seu requerimento, você pode cancelar aquele requerimento, tá? Existe um botão lá embaixo, antes mesmo da transmissão, você tem lá em italiano, cancellare richiesta, cancelar o pedido. Você clica nele, esse requerimento vai ser imediatamente anulado. Ele vai ficar registrado na tela principal do seu FastEat, mas toda vez que você entrar lá em cima, quando apresenta o comecinho dele, ele vem, ó, que não foi enviado eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas fala que aquele requerimento não foi enviado para o consulado competente. Não chegou a ser enviado. Foi cancelado. Richiesta cancellata dall'utente. Lembrei, tá? Requerimento cancelado pelo usuário. Então, você cancela aquilo ali. Quando você cancelar, o sistema vai te permitir fazer um outro pedido. Você tem que fazer o cancelamento, tá? E aí você vai e preenche novamente todo o módulo, corrigindo aquilo que tem que ser corrigido, conforme as orientações que eu já exaustivamente passei nos outros trocentos vídeos sobre a área aqui, ok? Vai até o final, confirma, ele vai te emitir de novo o documento para você poder descarregar, imprimir, assinar e reescanear, e aí você transmite a sua requesta, transmite o seu requerimento com o requerimento como deve ser feito e os documentos como devem ser apresentados, tá? Também, você já transmitiu aquele requerimento. Aí, você vai ter um problema do tempo, tá? Você transmitiu e viu que ele tem erros. Você tem que correr. Eu espero que você tenha detectado essa sua falha o quanto antes, porque enquanto estiver no status presentata a requesta ou apresentado o requerimento, você pode cancelá-lo. Porque ela está apresentada, mas ainda não foi pega pelo operador do consulado para trabalhar. O problema é que você não consegue cancelar quando está em lavorazione, tá? Ou em processamento. Quando estiver marcando lá em processamento é porque o operador já pegou e já está analisando. Então, você vai ter que aguardar da parte dele solicitações para complementação de documentos, correções e assim por diante, que não é o caso aqui, tá? Mas se tiver meramente apresentada, você pode também, lá no final do requerimento, tem lá o item para cancelar richiesta, cancelar requerimento, você cancela, ele vai ficar automaticamente cancelado e você vai poder fazer tudo de novo, bonitinho, como deve ser feito. Perfeito? Eu acho que era isso aí, tá, Camila? Emanuela Barros pergunta:
Giba, a transcrição de nascimento para colocar como último documento é sempre a brasileira ou italiana? Transcrição não tem nada a ver com o Brasil. Aqui no Brasil você tem o ato de nascimento e o ato de casamento, tá? O registro de nascimento e o registro de casamento, que são vertidas numa certidão, geralmente, para fins de cidadania italiana, que é uma certidão em inteiro teor, ou seja, é a cópia precisa do que está lá no livro de registro de nascimento ou casamento, tá? Quando a gente fala em transcrição, o que que é? É o espelho das certidões brasileiras no registro civil italiano. Depois que você tem a cidadania reconhecida e que aquilo que deve ser feito é feito pelo comune, sob pedido do seu advogado ou do seu consulado, o que que acontece? Você passa a ter duas certidões de nascimento, se casado você for duas certidões de casamento. Uma certidão brasileira e o seu espelho na Itália. Uma certidão de casamento brasileiro, o seu espelho na Itália. Esses espelhos que eu digo na Itália são as suas certidões de nascimento e casamento italianas, que são também chamadas de transcrições. Portanto, os documentos que têm que ser juntados no seu pedido de inscrição no AIRE são, se você é solteiro ou solteira, meramente sua certidão de nascimento italiana, sua transcrição italiana, friso. Se casado você for, ou casada você for, a certidão de nascimento e de casamento italianas, as transcrições italianas, grifei, nada de brasileira, ok? Pergunta do Túlio Franca. Olá, depois que o AIRE estiver ok, o processo de agendamento no consulado é através do FastIT ou em outro site? Poderia explicar isso, por favor? Meu consulado é de Lisboa. Túlio, é o Túlio Franca, se eu não falei o nome dele ainda. Não, o processo de agendamento não é no FastIT. O seu FastIT, ele é a base para sua inscrição no AIRE e para os serviços consulares em geral, envolvendo a sua regularidade de dados e só. A plataforma FastIT se presta unicamente a isso. Você deve abrir uma conta numa outra plataforma, num outro site, que é o Prenota-me. Só digitar lá no Google Prenota-me, você vai parar. É prenotame.ester e alguma coisa, ok? Lá no Prenota-me você vai fazer um pequeno cadastro. O que é importante é que esse cadastro reflita precisamente aquilo que você tem de cadastro lá no FastIT. Você tem que repetir todas as informações sumulares do FastIT, uma parte daquilo que você tem lá no FastIT dentro do Prenota-me. E o processo de agendamento será feito através do Prenota-me. Inclusive, para Lisboa, o agendamento de passaporte é pelo sistema Prenota-me, tá? Não é por e-mail, não é de outra forma, ok? Então, vai lá no Prenota-me, faça o seu cadastro bem em conformidade, em harmonia com o que está no FastIT e use do Prenota-me para fazer seu agendamento. Não está conseguindo fazer um agendamento? Está com dificuldades? Eu já estou aparelhado para atender Lisboa também. Caso vocês queiram, eu faço. Caso você queira, eu faço o seu agendamento em Lisboa através do Prenota-me. Qualquer coisa, se quiser me contatar, o meu WhatsApp está aqui. Pergunta do Cristiano Pagotti. Professor, fiz a inscrição no AIRE, ou seja, na verdade ele fez um requerimento, né? Que quem escreve é um município lá na Itália, o comune. Fiz a inscrição no AIRE e lá incluí minha esposa e meu filho menor. Perfeito. Esposa e filho menor vão dentro da sua própria inscrição. E fiz uma outra inscrição para o meu filho maior. Perfeito também. O filho maior tem que ter a sua própria conta no FastIT e também o seu próprio pedido de inscrição. Tanto eu e meu filho maior recebemos um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas, mensagem de correio certificada, fecha aspas, e um outro e-mail para acompanhar pelo Secoli, que é o Servizi Consolari Online, tá? Porém, logo em seguida, meu filho recebeu um certificado de inscrição concluído em PDF, porém, já se passou bastantes dias e eu ainda não recebi nada. Será que no meu caso o tempo é maior por conta da análise da minha, da análise minha e dos meus dependentes? Então, vamos lá. Ô, Cristiano, você fez tudo certinho. A sua inscrição é feita através de uma conta no FastIT e o seu requerimento engloba você e seu filho menor. E a sua esposa, óbvio, né? Do outro lado, você tem que fazer uma conta no FastIT para o seu filho maior e fazer o requerimento para o seu filho maior de inscrição dele no FastIT, tá? Isso aí é processado pelo consulado, até chegar nesses 2 e-mails que você recebeu. Geralmente vem um falando, ó, houve uma inovação do portal Secoli, vai lá e confere. Mas ao mesmo tempo você recebe um e-mail, você vai ver que ele tem um anexo, que ali vem descrito precisamente todos os seus dados, no caso do seu filho menor, da sua esposa, e é um pedido para o comune, é uma cópia de um pedido para o comune, que isso é enviado eletronicamente para o comune para te transcrever, inclusive com a menção do seu endereço. A mesma coisa acontece na conta do seu filho. No e-mail que você cadastrou para ele, vai chegar esses mesmos e-mails. Isso está informando o quê? Que
o consulado já fez a parte dele, já processou os 2 pedidos de inscrição no AIRE e encaminhou isso lá para o Comune. Depois disso, o Comune processa. Como eu já disse numa outra resposta ainda nesse vídeo de hoje, varia o tempo em que o Comune processa, tá? Pode ser muito rápido, questão de poucos dias, pode ser muito demorado, questão de meses até anos, tá? Uma boa parcela dos Comune responde, aliás, não vou dizer, responde, podemos dizer que responde. Ele dá uma resposta para o consulado a respeito do pedido de inscrição e copia essa resposta para você, tá ok? Tem Comune que não fazem isso espontaneamente, não mandam cópia para você, simplesmente informam ao consulado, tá? Então vai ter Comunes que fazem, vai ter Comunes que não fazem, já respondendo pergunta de outras pessoas aí, tá? É muito comum, acontece casos como esse, em que o Comune manda a resposta para o consulado, manda com cópia para você, com um PDF que reproduz, uma espécie de uma certidãozinha, um certificado, dizendo que aquela pessoa, os seus dependentes, tal e tal, foram devidamente inscritos no AIRE, tá? Em contrapartida, também aconteceria isso com o seu filho. Tem casos que vem bonitinho a informação de inscrição dos 2, o seu e do seu filho maior. No meu caso, vieram 2, e o meu filho é menor. Veio um falando da minha inscrição e o outro falando da inscrição dele, vinculado à minha, mas com 2 documentos. O meu Comune trabalhou dessa forma, tá? No seu caso, acabou mandando para ele. Pode ser que o e-mail para você tenha sido enviado e tenha se extraviado. Pode ser que, por alguma razão, ele processou primeiro o pedido de inscrição dele, porque é um indivíduo, para depois processar o seu, que é de uma família. Em qualquer momento, esse documento pode chegar. Ele não é essencial, tá? Não num primeiro momento. Você tem que ir monitorando o seu e-mail. Se vier, bem. Se não vier, amém. Tá? Agora, o importante é você ir monitorando lá no FastIT o seu status. O que importa é o seu status. Seja no requerimento de inscrição, seu e do filho, seja lá na sua scheda consular ou ficha consular, tá? Então, por exemplo, São Paulo especificamente, se já tiver um status lá transmitido ao Comune de competência, você não precisa nem esperar o Comune confirmar a sua efetiva inscrição para agendar seu passaporte, por exemplo. Isso é São Paulo, hein? Já falei isso em outros vídeos, mas fica esperto. É São Paulo. Outros consulados não, exigem que o seu status esteja inscrito. E quando é que vai estar inscrito? Quando esses consulados receberem a informação do Comune, o Comune vai informar o consulado. Acontece caso de não comunicar por cópia ao cidadão, mas comunica ao consulado. O consulado, uma vez recebendo essa comunicação, tem o dever de ir lá na sua ficha consular e alterar o seu status de enviado para o Comune de competência para inscrito ou inscrita. Ok? Seja lá na tarja, lá no começo do seu requerimento de inscrição, seja na sua ficha consular. E para essa grande maioria de consulados, você só vai poder agendar passaportes, tomar serviço do consulado depois desse status de inscrito já avisando, tá? Então, o Comune não é obrigado a mandar resposta para você, junto com o seu filho. Pode ser que ele tenha mandado, inúmeras coisas podem ter acontecido, isso ter se extraviado, esse e-mail, ter te enviado num e-mail equivocado. Pode ser que o seu caso esteja um pouquinho atrasado em relação ao seu filho. Não tem problema algum, tá? Então, na verdade, o que vale é você ir monitorando lá no FastIT a evolução disso pelo consulado. O consulado recebendo, ele vai atualizar esse status para você poder servir dos serviços consulares. Ok? Ah, mas faz uns 60 dias eu não tenho notícia, não está inscrito no meu FastIT e também não recebi. Manda um e-mail para o Comune. A partir de uns 60 dias é razoável. Lembrando sempre que o prazo é de 180. Legal, Cristiano? Era isso aí que eu tinha para te falar. Pessoal, como vocês viram, foi uma chuva de perguntas, muitas delas complexas, e vocês percebem que eu não tenho mais como respondê-las por escrito. É impossível. Então, para não perder o hábito, como sempre, eu peço muita paciência de vocês. Deixem suas perguntas lá. Pode ser que demore um pouco que eu vá responder? Pode ser que demore um pouco, mas eu vou responder, vai ser sempre por vídeo aqui para vocês. Tá ok? Sempre lembrando, às vezes a pessoa fica um tanto quanto afobada. Ela quer fazer uma pergunta e essa pergunta já foi respondida em vídeo anterior. Então ela não tem nem a necessidade de esperar a minha resposta no próximo vídeo. Essa resposta já está nos vídeos anteriores. Por isso que eu organizei o canal bem organizadinho para ajudar vocês em playlists. Se você tem uma pergunta sobre AIRE, como aqui você teve, assista toda a minha série sobre AIRE, desde os tutoriais de como fazer, como preencher o requerimento, como apresentar o requerimento, documentos a juntar, inclusive todos os tira-dúvidas que eu já fiz, as respostas a inscritos, e depois eu comecei a fazer os Q&As.
Então, eu organizo os Q&As também dentro das respectivas playlists. Se aquele Q&A é de Aire, vai estar dentro da playlist de Aire. Façam, ajudem inclusive o canal com isso. Quando vocês assistem tudo, vocês estão gerando horas assistidas, o algoritmo do YouTube entende que aqueles vídeos são relevantes e começa a oferecer para mais gente, para sanar dúvidas de outras pessoas, outros concidadãos nossos. Então, façam aí um Gibaflix caprichado. Assistam tudo que tem antes daquele vídeo que você está assistindo que te despertou alguma dúvida, porque pode ser que a sua dúvida já esteja respondida. E você não vai ter que longamente aguardar por uma resposta minha, porque ela já está ali devidamente respondida, tá? Agora, sua dúvida é nova, sua dúvida é nova, não invade aquelas questões que eu já abordei em toda a minha, todo o Gibaflix sobre Aire. Pode fazer a pergunta e aguardar, tá ok? Assim que possível, ela vai ser respondida. Eu não deixo perguntas sem serem respondidas, tá? É impossível respondê-las por escrito. Senão, eu não trabalho mais, eu não ganho meu pão. Eu preciso trabalhar e ganhar meu pão, não tem jeito. Tá ok, pessoal? Eu agradeço, para não perder o costume, a sua paciência. Não vou perder o costume de sempre, tá? Primeiro costume deles é senta. Senta o dedo no like. Depois disso, vai lá, se inscreva e ative o sininho, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Esse vídeo tem elementos interessantes que não são só para você, mas para um familiar ou um amigo seu que está na mesma situação que você. Compartilhe. Pegue lá o link, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe pelo seu WhatsApp, não importa. Mostre para o YouTube, através das suas interações aqui comigo e também dos compartilhamentos, que os meus vídeos são relevantes. Imagine o tanto de gente que nós não poderemos ajudar. Un abbraccio, un caldo saluto da Giba e ci vediamo nel prossimo video.